Ainda no Rio de Janeiro, a gente convida aqui para uma conversa, uma análise dessa situação, o âncora do CBN Rio, Fernando Molica. Muito boa tarde, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Débora, boa tarde aos ouvintes. Veja só, Fernando, não sobrou ninguém no TCE do Rio, quer dizer, o órgão que deveria fiscalizar o Estado nessa situação. Pois é, e está sobrando cada vez menos gente no próprio governo do Estado. E os que sobram estão muito enfraquecidos. Como o Leandro Rezende frisou, o Pisciani, ele é o sustentáculo político do governo Pezão, um governo que está muito enfraquecido, um governo que está pagando salários com atraso, que ainda não pagou o 13º. E o Pisciani enfraquecido, fica muito difícil para o governo aprovar medidas de ajustes que serão enviados ainda para a Assembleia Legislativa. O Pisciani teve um papel fundamental na aprovação da possibilidade de venda da SEDAI. A Assembleia Legislativa só aprovou aquele projeto que autoriza a venda da SEDAI graças à atuação decisiva do Pisciani. E além disso, a Polícia Federal, hoje ela fez buscas no endereço onde há ligações com o secretário de governo do Pezão, que é o Afonso Monerá, o Henrique Afonso Monerá, que é praticamente o único homem ali, é um homem de confiança do Pezão no governo, também é um ex-prefeito do interior do estado do Rio de Janeiro, e que há algum tipo de suspeita em relação a ele. Como já foi citado, a história lá do TCE, sobrou uma conselheira, cuja indicação o Pisciani também teve um papel importante na indicação desta conselheira. Ela vem do Ministério Público, mas havia outros candidatos. Na época o Pezão falou que tinha que ser ela, e ela, não por acaso, ela é casada com um desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, alguém que, portanto, tem poderes ali na aprovação de contas, no julgamento de contas eleitorais do governo. E o mais grave, é um aspecto que não tem sido muito destacado, é que a crise chegou à família do Pezão. O subsecretário de comunicação do governo, o Marcelo Santos Amorim, conhecido como Marcelinho, também teve que depor de forma coercitiva hoje. E ele é namorado de uma sobrinha do Pezão, que foi criada como uma filha pelo Pezão e pela mulher dele, a Maria Lúcia. Então agora a crise bate na porta do caso, da família do Pezão, né? O Marcelinho, e ele tem um passado meio complicado, ele já foi impedido de disputar a eleição de 2012 por ter sido condenado por compra de votos em 2008. E ele também, a justiça, ele já teve um outro problema com a justiça, ele foi obrigado a completar o valor de um aluguel, de um salão que ele usou para promover um evento. Então é uma situação que está na família. O próprio Pezão tem algo também delicado nessa história, porque, como foi dito há pouco, há uma suspeita de uso de uma sobra do bilhete único estadual, do bilhete único intermunicipal. Esse bilhete ele é subsidiado pelo Estado. E há uma sobra que não fica depois de um ano. Quando o passageiro não pega aquele dinheiro de volta, depois de um ano, esse dinheiro é embolsado pelas empresas de ônibus. No ano passado, já nessa crise econômica aqui do Estado, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou uma emenda que pegava essa sobra, dá mais ou menos uns 90 milhões de reais por ano, e jogava essa sobra nos cofres do governo do Estado. Mas o Pezão vetou esse artigo da lei que beneficiava o próprio governo do Estado, alegou que era inconstitucional. Mas isso já dá uma margem de suspeita para o próprio governador. E ele, fragilizado desse jeito, com o Estado quebrado, o Pezão ainda luta com a demora do Congresso Nacional em aprovar, né, o projeto de recuperação fiscal dos estados, que foi mandado para o Congresso no dia 23 de fevereiro pelo presidente Temer. O projeto ia ser votado hoje, mas os próprios parlamentares que defendem o projeto acharam melhor não votar. Vai haver uma nova negociação. O relator do projeto, que é o deputado federal Pedro Paulo, do PMDB aqui do Rio de Janeiro, está negociando com o governo algumas mudanças. Ele quer dar mais autonomia para os estados, estabelecer regras menos rígidas que possam contemplar outros estados, porque o projeto foi meio feito sob medida para o Rio de Janeiro e tem muito estado reclamando. Está dizendo, olha, negócio de obrigação de vender empresas estatais, não ter reajuste de salários por 3 anos. Então, é uma situação, enquanto o Pedro Paulo negocia com outros parlamentares e com o Ministério da Fazenda, o tempo vai correndo. A UERJ, que é a principal universidade estadual do Rio, está parada, o 13º não foi pago, os salários de janeiro terminaram de ser pagos agora, e o tempo vai correndo, a paciência da população vai se esgotando,
E o esforço do governador, ele está atingido por todos os lados. É o ex-governador preso, TCE preso, Pisciani, condução coercitiva, também a mesma situação, praticamente com um rapaz que é um genro dele, né? Já que a menina lá, a esposa do Marcelinho, foi criada como filha pelo Pezão. E é uma situação muito delicada. Amanhã ele conseguiu uma reunião amanhã com o presidente Temer. O Pezão não sai de Brasília. Ele está fazendo um lobby escancarado no Congresso ali. A gente sempre, praticamente toda semana, o governador está lá em Brasília. Não, o difícil é ele encontrá-lo aqui no Rio, porque ele tá em Brasília, ele está lá num corpo a corpo com os deputados, mas é uma situação muito difícil. Ele tem o cenário é todo muito adverso. Não vai ser fácil. E tende só a piorar, né? Quer dizer, ele vai ter que se explicar, porque também não vai adiantar ele ter a aval do governo se continuar nessa situação, né? Tendo ali, digamos, algumas regalias, digamos assim, se a gente puder chamar dessa forma. Você vê, o governo federal também enfrenta uma crise fiscal. Fala-se aí em aumento de impostos, em algumas vantagens, em retirada de algumas vantagens que foram concedidas a empresários, né? A tal desoneração da folha salarial. E esse acordo, esse projeto, né, que o presidente Temer encaminhou para o Congresso Nacional, prevê que os estados que aderirem ao plano ficarão pelo menos 3 anos sem pagar parcelas da dívida com a União. E esse prazo pode ser prorrogado para 6 anos. Só o governo do Rio calcula-se em torno de 8 bilhões por ano. Então, um estado envolvido em tanta confusão, envolvido com dirigentes, com políticos envolvidos em tanta corrupção, vai ter o direito de ficar 3 anos sem pagar sua dívida com a União. A União que também não está bem das pernas. E aí pode prorrogar esse prazo por 6 anos. Não é uma anistia, né? Esse valor vai ter que ser pago lá na frente. Mas é uma situação delicada, né? Um governo que está falando em apertar os cintos e contingenciar verbas, até em aumentar impostos, né? Houve uma gritaria aí dos empresários. E aí vai dar bondade para um estado que está com o ex-governador preso, que está com praticamente o Tribunal de Contas inteiro na cadeia, que está com o presidente da Assembleia Legislativa tendo que responder a alguma suspeita de crime, com um parente, praticamente um contraparente, né, para usar essa palavra que se usava muito antigamente, do governador também suspeito de algum envolvimento. É uma situação muito delicada. E ainda tem a lista do Janot, que tem nomes de governadores, né? De governadores, de deputados, muitos deles apoiadores, né, que fazem parte da base do governo Pezão. Alguns nomes já vazados, mas enfim, assim que os nomes forem confirmados, a coisa pode ficar pior ainda. Não esqueçamos que o Rio de Janeiro é o estado do Eduardo Cunha. É o estado também do ministro Moreira Franco, que também foi citado em várias delações da Odebrecht. Então, tudo muito, as coisas são muito ligadas, os fatos são muito ligados. E na hora que você estoura, parece que é um efeito em cascata, é quase um dominó. Uma peça vai derrubando a outra, e por mais que o governador se esforce para tentar resolver o problema, o cenário é muito difícil. E é difícil até... Fala-se em renúncia do governador, ele nega. Hoje eu conversei com alguns políticos que são próximos ao governador, perguntando sobre isso, a possibilidade dele renunciar. Eles não acham isso possível, até porque o vice-governador do Rio, Francisco Dornelles, já é um homem idoso, é um político muito experiente, mas tem mais de 80 anos, há poucos dias submeteu a uma cirurgia. E na sucessão natural é o próprio Jorge Pisciani. Pois é. Que caberia a ele convocar eleições indiretas. Então, até isso está complicado, até a ordem sucessória. Além disso, o próprio Pisciani, que já foi, né, citado como tendo nome na lista do Janot, se ele renuncia ao governo, ele perde o foro privilegiado. Né? Aquela brincadeira do Congresso, sem foro é com Moro. Então ninguém quer cair de cara, quer enfrentar é como você começar o mata-mata enfrentando a Alemanha, né? Ninguém quer enfrentar a Alemanha de cara, né? Verdade. Então, é uma situação para a gente acompanhar com muito cuidado e com muita tristeza também, né? Claro. É muito triste a situação, porque passa um estado tão importante da federação como o Rio de Janeiro. Isso aí. Obrigada, viu, Fernando Molica, pela conversa, pela análise. Obrigado, aqui pra gente. Um abraço, boa tarde pra você. Boa tarde. Tchau.